Olá, Marco. Olá. Acho que devíamos começar este podcast pela pergunta que a maior parte das pessoas coloca, que é como é que nasceu a Global e o que é a Global? Assim, a Global nasceu por causa da minha experiência que eu tinha de 14 anos numa multinacional. Depois, para montar a estrutura da Global, o que é que eu fiz? Peguei, como nós no nosso sistema de partilhas também conhecemos como é que funcionam todas as outras multinacionais e as empresas nacionais, peguei naquilo que eu achei que era melhor de cada uma, mais a minha experiência própria para as pessoas que vinham a integrar a equipa da Global não cometerem os mesmos erros que eu, e a partir daí fiz esta estrutura que vamos atualizando, às vezes até de mês a mês, como tu sabes, ok? Até a nível de marketing, e tu sabes também como eu, tu tens-me dado várias ideias que nós temos implementado na Global, com sucesso, mas é uma estrutura que daquilo que eu conheço, não conheço nenhuma igual nem parecida. O que é que distingue? Pá, distingue muita coisa. Trabalhar na Global é trabalhar... primeiro, não pagar para trabalhar. Okay. É uma coisa que eu... Segundo, temos um lema, embora que lá diga imóveis é connosco, não é o nosso principal lema. O nosso principal lema é beneficiar quem trabalha. Posso-te dizer, e tu também sabes, que já cheguei a pagar 2 comissões do mesmo imóvel porque achei que os 2 comerciais mereciam. Ok? Para não criar ali quesílias, achei que os 2 comerciais mereciam e paguei a 2 comerciais uma comissão do mesmo imóvel. O que nos distingue perante os outros é exatamente o melhor que nós temos, desde a percentagem que nós pagamos por recrutamento, desde a elevadas comissões que nós pagamos, desde os prémios mensais, os prémios anuais, e tudo o que nos faz diferente. E tu, Rafael, diz-me... Tu agora que também trabalhas com o Global já há mais de um ano, agora te vais abrir com mais potência com novas instalações. Eu queria também me dissesse a mim, isto é a minha opinião que eu te disse no início, mas o que é que tu tens achado da experiência de trabalhar connosco? Primeiramente, Marco, se calhar só te disse isto por mensagens ou em posts, tu para mim como imobiliário és referência. Tanto que... já tenho experiência em vendas, como tu sabes, mas antes sequer de ter entrado no mercado imobiliário já tinha eu vendido imóveis e experienciei com outras agências coisas que umas gostei, outras não gostei tanto, e senti isso, e isso depois é notório quando nós passamos essa experiência para os comerciais que estão connosco, que a experiência que tu tens as indicações que deste e vais dando fazem toda a diferença, porque todos aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos pormenores que as pessoas normalmente não gostam, já estão calcinadas dentro da empresa e nós já vamos à volta, ok? E isso só acontece com a experiência de terreno que tu tens e me passaste. Obviamente que há coisas que eu tive e tenho de aprender com o tempo, mas claramente que há bastantes coisas que tu ensinas e que a própria estrutura já está feita dessa forma, vai por ali e o erro é minúsculo. E isso depois parece que não dá segurança a 2 pessoas. Dá segurança a quem trabalha connosco, aos comerciais, e dá segurança a quem coloca os imóveis à venda connosco. A margem de erro é muito pequena. E isso é notório quando... acho que ninguém pode falar mais do que os próprios clientes. Isso é notório quando verificamos os nossos feedbacks e todos acima de 90% de positividade. E mais uma vez, isso acontece com a experiência que tu tens e o que tu passaste. Se me perguntasses hoje, trocarias de marca para trabalhar com outra? Não. Claramente que já percebi que o imobiliário é um negócio de pessoas, é um negócio que a marca está a seguir à própria pessoa, principalmente quando está a apresentar o serviço a um cliente, mas é necessário estar com uma marca que nos estruture, tanto a nível profissional como a nível de ética, e acho que a Global nesse aspecto está muito bem posicionada. É assim, primeiro agradeço pelas palavras. Segundo, e é uma coisa que
que eu fico sensibilizado por as pessoas notarem esse esforço que a gente tem, mas a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que a Global não é o marco, nem nada que se pareça. A Global é um conjunto de várias pessoas. Eu sou apenas a cara de um projeto que nós começámos em Viseu, onde nós temos várias pessoas, e tu conheces, e muitas secretários de valores, desde o Mário, a Catarina, o João, o Mauro, o Carlos e vários outros, o Tomás. O que é que acontece? Que nós damos tudo todos os dias, às vezes corre-nos bem, outras vezes corre mal, sabem, estão meio como eu, damos isso todos os dias para afinar uma estrutura sobre a qual nós sabemos que vamos ser visualizados por outros franchisados que nós temos. Eu dou-te um exemplo. Muitas das vezes eles próprios vêm para cima de mim, ok? E dizer assim, epá, já viste, a feira está a fazer isto, não sei o quê, eu acho que até está a fazer melhor que nós e por aí fora, e eu próprio vou ter que ajustar isso. E eu tenho essas conversas contigo e afins. A vantagem que nós temos, que é aquilo que tu estás a formar agora, e bem, é que eu tenho um núcleo, aquele tal núcleo que tu falas, não é? Sim. É o meu núcleo que é as 4 ou 5 pessoas dentro da imobiliária que fazem com que a estrutura nunca haja, não vacilo, é completamente impossível, porque as pessoas vão por aquele caminho, sabem que aquele caminho dá resultados, já tiveram resultados, melhoraram muito a vida à conta da Global Imobiliária, e depois estas pessoas, até as pessoas que entram, nada me faz ficar mais contente que vê-las a realizar sonhos, ok? Desde o Nuno e o Pedro que entraram há pouco tempo e agora estão lançados. Esse é um ponto importante que acho que devemos tocar, que é olhar para o mercado imobiliário, que acontece na maioria das vezes como o plano B, como já correu tudo mal, vamos para ali. Certo. E o que é que faz nós mudarmos a vida a essas pessoas? O mercado imobiliário mudar a vida a essas pessoas. Eu não conheço história nenhuma de o Zé investiu no mercado imobiliário e perdeu dinheiro. Portanto, o mercado imobiliário, tanto para os clientes como para os comerciais, muda vidas. A diferença tem de ser bem acompanhado e bem formado, mas o bem formado, às vezes, as pessoas pensam que a formação em sala, eu acho que a formação de sala até é menos importante. Eu gosto de andar com as pessoas no terreno, gosto de que elas não passem as dificuldades que eu tive, ok? As minhas dificuldades foram grandes, eu cheguei a fazer 8, 9 horas de prospeção por dia, porque o modelo... Era muito diferente o imobiliário antigamente. Não tinha nada a ver. Nós agora, a angariação é ouro. Antigamente o cliente comprador era ouro. Eu passei todas essas fases, 2010, 2012, onde havia dezenas de casas à venda e 4 ou 5 compradores, ok? Eu passei todas essas fases. Essas fases, agora acho que o imobiliário é fácil. Eu digo isto várias vezes a eles, à minha equipa que está em Viseu. O imobiliário agora está tão fácil, e ganhar dinheiro está tão fácil, que vocês tornam isto difícil. Isto é a realidade. Nós estamos a falar, e tu, na altura perguntaste-nos qual é que devia ser o horário de um comercial ou um consultor imobiliário, o horário de sucesso, e o horário de sucesso é simples. O horário de sucesso é às 9h30 tem que estar na reunião, ok? Para quê? Não é para a gente os ver, para eles se informarem do que há de novo e sabemos o que é que nossos colegas podem fazer durante o dia, claro, e que nos traga de útil. A seguir, quando não temos nada marcado, por volta das 10, 10h30, vamos fazer prospeção. É essencial isto. A nós não nos interessa se nós trazemos muito ou poucos clientes compradores. Nesta fase do mercado, o que nós temos que lutar é pela angariação. Eu não estou a dizer nada novo, porque isso toda a gente sabe. Sim, a questão é que a prospecção, muitas das vezes as pessoas tomam a prospecção como eu vou ter que tocar a campainha, eu vou ter que fazer a chamada. Não. Prospecção é contacto. Não. E mais contacto é falar. Relação. Prospecção é falar com pessoas. Claro. Porque às vezes as pessoas pensam que nós estamos a tentar vender alguma coisa. É assim, eu acho que é tão fácil fazer prospecção que eles próprios tornam difícil. É assim, nós vamos fazer prospecção. Temos 1h30 para fazer prospecção. Temos nossos folhetos de prospecção, pagos pela empresa. Não é como outras empresas têm que pagar eles. Aqui é para ganhar dinheiro, não é para gastar dinheiro. Ok? E então, eles levam isso tudo. Têm ao dispor tudo o que quiserem. E depois, quando vão fazer prospecção e bem, eles... Porquê é que tocam a campainha? A campainha é a última da prospecção. É quando estão na rua e não conseguem encontrar ninguém com quem falar. Nós, durante 1h30, nós devemos ter um diálogo pelo menos com 7 ou 8 pessoas. Se não encontramos pessoas na rua, obviamente vamos ter que tocar as campainhas, obviamente vamos ter que entrar nos cafés. E depois, acima de tudo, nós não vamos vender nada. Nós vamos perguntar uma informação. Por isso é que este trabalho acaba por ser tão fácil que depois as pessoas acabam por tornar difícil. Opa. Agora, obviamente temos que o fazer. Ok? Temos que o fazer. E às vezes a dificuldade
de nós termos e formar uma equipa, o tal núcleo que eu sempre falo, é nós termos as pessoas que tenham, a nível mental, defender perante os outros elementos novos na equipa, que isso é essencial. Que às vezes as pessoas não conseguem perceber que a prospeção é parte essencial do nosso trabalho. O que é que interessa ter uma loja toda bonita? O que é que interessa ter a melhor loja do mundo? Conforme tu tiveste uma loja de roupa, se eu chego lá e não tenho roupa nenhuma. Claro. Se calhar mais vale ir àquela lojazinha que não tem nada, mas acaba por ter aquilo que eu quero. Isto acaba por acontecer em vários restaurantes. Restaurantes que estão um bocadinho mais escondidos, mas têm aquela francesinha, aquela coisa diferente, em que as pessoas vão lá. Isto acaba por ser exatamente igual na imobiliária. Acho que tem prospeção, a que tem as angariações, e é isso que depois as pessoas procuram. As pessoas não procuram marcas, as pessoas não procuram multinacionais, não procuram nacionais, as pessoas procuram o produto. Até porque atualmente, e tu tens-me também falado muito sobre isso, o nosso maior número de contactos é digital, e as pessoas quando veem o imóvel nas plataformas digitais, sejam elas qual for, muitas das vezes nem sabem que o imobiliário é, carregam a pedir informações. Portanto, o que nos interessa é ter o produto, e isso é que faz toda a diferença neste mercado atual. Vais-me dizer em 2010, 2012 era completamente diferente, ok? Era um mercado em que tínhamos muitas coisas à venda, e então nós tínhamos que procurar o cliente ideal. Em Santa Maria da Feira, neste momento, há 8 clientes para cada imóvel. Viseu são 17. São 17, sim. São mais dobro. É mais dobro. Mas atenção, e é isso que me custa em Santa Maria da Feira. O mercado de Santa Maria da Feira movimenta mais dinheiro que Viseu. Portanto, teoricamente, uma imobiliária com a mesma qualidade que nós temos em Viseu vai sempre faturar mais, ok? Ah. Agora, o que nós podemos falar aqui, que acho que é o que faz toda a diferença, que é aquilo que eu sempre te disse, é o porquê de eu ter-te abordado, que acho que tu tinhas a capacidade para montar uma imobiliária. E isso é que vai fazer que nós também no recrutamento temos essa escolha. É assim, eu não escolho as pessoas por serem mais altas, mais baixas, ou nada, ou mais... Eu ia tocar nessas... Qual é o perfil ideal de um consultor imobiliário? Ou se existe um perfil ideal? Existe o perfil ideal. É uma pessoa que tenha atitude e que queira vencer. É só isto. A pessoa que tenha atitude... O que é atitude no ramo imobiliário? É a pessoa saber que há ali um contacto. Ok. E vai lá já, não vai esperar 3 horas. Nós temos 90 imobiliárias em Viseu, ou perto disso. Se cada uma tiver 5, são 450 comerciais ou consultores imobiliários. Se não for lá, o meu colega A, são 449 lá. E até pode ir a um colega dele que ele estava a dormir. Então o que é que nós queremos? Queremos pessoas com atitude, queremos pessoas que queiram vencer e queremos pessoas que queiram subir na vida. Por exemplo, eu dou vários exemplos na formação. E conforme eu te disse, eu também dou formação para Lisboa e para Porto, para algumas imobiliárias. Não dou para Viseu, para razões óbvias, nem para a Feira, não é? Agora, o que é que acontece? Uma das coisas que eu digo é assim, eu não acho justo, neste mercado, não acho justo, por exemplo, uma rapariga. Eu vou dar um exemplo de 2 raparigas. 2 raparigas estão a trabalhar na Zara. Uma dobra 50 camisolas, a outra dobra 10. E recebem o mesmo. Eu não acho isto justo. Conforme eu gosto de ver os meus colegas que trabalham comigo, os que trabalham mais, a receber mais. Porque esforçaram-se por isso. Então, era muito fácil, que nem eles aceitavam. Ou se chegasse ao pé do Mauro, ao pé do Mário, e lhe dissesse que lhe dava 2.000 euros por mês, eles tinham cumprido que estavam aqui, eles diziam que eu era maluco. Porque já atingiram valores diferentes e sabem o que podem ganhar. Estou muito acima disso. Podem ganhar. Estou muito acima disso. Eu posso dizer que um deles, e ele não me leva a mal por eu estar aqui a dizer isto, já teve mês de mais de 10 e 12 mil euros que nós lhe pagámos. Isso é o ano todo de uma pessoa a trabalhar aí num trabalho, pronto, que a gente possa chamar normal. Nós já temos essa ambição de confiar na nossa capacidade, e a nossa capacidade faz com que nós não possamos facilitar e que tenhamos atitude e a rapidez e principalmente a ambição de querer vencer, ok? Eu quando fui para a imobiliária, eu não sei se sabes isto, eu quando fui para a imobiliária tinha 24 anos, eu tinha para decidir entre uma marca de carros com ordenado e recebia 30 euros, acho eu, por cada um que vendia. Até era a Nissan, acho eu. E depois tinha para o imobiliário, que na altura era, cada imóvel que vendesse era 625 euros da angariação, 625 euros a venda. Eu disse, nem havia comissão. Nada. Era 625 euros. Então,
que era normalmente aquilo também era pouco, a comissão mínima era 5.000 euros, vezes 12,5, as contas eram fáceis de fazer. Então o que é que acontecia? Eu ia e dizia, não, se eu preciso de 2.500 euros, eu vou trabalhar até ter isto. E depois tu apanhas um ritmo, começas a ganhar dinheiro, pois isso é que é importante, vês que é possível, e no fim de tu vês que é possível, tu se calhar em vez de quereres o produto A, já queres o B, mas tu sabes que queres lá chegar. Isto para mim todos os dias é um desafio. Toda a gente gosta de ganhar dinheiro, nós agora já vimos que vamos ter aí numa conversa a seguir o tema do Dubai. Eu lembro-me quando a gente a primeira vez que falou, isto é uma cena que estas coisas até me custam estar a falar sobre isso, porque parece que isto foi planeado, mas não foi. O Rafael, a primeira coisa, quando falámos de Santa Maria da Feira, o Rafael disse que queria abrir a imobiliária de Santa Maria da Feira, que depois eu queria ir para o Porto, depois queria ir para Braga, depois queria ir para Nova Iorque, depois eu queria ir para o Dubai. E eu disse assim... Já chegámos ao Dubai. E eu disse, Rafael, calma. Calma. Vamos fazer aqui um bom trabalho em Santa Maria da Feira e vamos pensar no resto. Sabes o que eu estou a dizer? Isto foi na primeira semana. Yeah. A conversa que a gente teve. Esse é o tipo de pessoas que nós queremos. É a pessoa que tem ambição e é a pessoa que nós queremos fazer lá chegar. Eu dou-te um exemplo. Uma pessoa chega ao pé de mim e diz-me assim, Marco, olha, eu quero ganhar 2.000 euros por mês. Ou 5, ou 7. Está bem. Mas tu para fazeres isso tens que fazer isto e isto. E eu garanto que ela chega lá. Garanto. Uma pessoa que passa... muito resumida o que é isto e isto. É muito simples. Uma pessoa que me faça contactos com 10 a 15 pessoas por dia, a nível de prospeção, e que me acompanhe a nível profissional, conforme nós ensinamos, e temos todos os componentes para isso, conforme tu sabes, e que faça exatamente aquilo que eu fiz, e as pessoas às vezes perguntam-me assim, mas é aquilo que tu fizeste porquê? Muitas das coisas que eu estou a dizer para ele fazer foram coisas que eu não fiz. Claro. E eu disse, não, eu tenho que fazer isto, porque eu na altura não fazia isto e fui obrigado a fazer. Porque eu dou-te um exemplo. As pessoas têm que perceber, eu não tenho a mínima hipótese da minha vida. Eu só tenho uma hipótese. Às vezes isto é o mal, mas também é o bom. Esta parte acho que eu só tenho uma hipótese na minha vida. Eu só posso vencer e vencer. Porque eu não tenho mais ninguém. O meu pai e a minha mãe faleceram, eu fiquei sozinho, tenho a minha namorada e os meus queijos, mais nada. Portanto, eu tenho que vencer. Eu só posso vencer ou vencer, senão vou para a rua. E as pessoas que, mesmo que tenham essas pessoas em casa, que Deus queira que tenham todos, muitas pessoas têm que ter um foco para poder entrar neste ramo, têm que querer algo acima do normal. O ganhar 1.000 euros ou 1.500 euros no ramo imobiliário não é bom. Não é bom. Uma pessoa tem que fazer 2 ou 3 ou 4 negócios por mês. O negócio, estamos a falar, uma angaração e uma venda, são 2 negócios, ganha 2.000 ou 3.000 euros por mês. Uma pessoa que tenha esse ordenado tem um nível de vida completamente diferente das outras e vê que o esforço dele está a ser reconhecido. Eu comecei com um Renault Clio, agora ando com um carro diferente. Eu comecei, estava em casa dos meus pais, agora tenho a minha própria casa. Eu nunca consegui, por exemplo, sair da área comercial. Uma das vezes eu tive algumas pessoas a que eu reconheço o valor que me ensinaram que a melhor maneira de meter a funcionar era a imobiliária conseguir funcionar sem mim. E funciona. A imobiliária onde eu estou funciona sem mim, mas eu não consigo sair de lá. Eu não consigo deixar de fazer prospeção, não consigo deixar de fazer angariações, nem consigo deixar de fazer vendas, porque mesmo hoje eu quero ganhar algo mais. Então eu faço exatamente o que eu digo, o que eu peço a eles para fazer é exatamente o que eu faço. Eu se tiver que ir tocar às campainhas eu vou, eu se tiver que falar na rua falo, porque a prospeção, ao contrário que as pessoas pensam, não é tocar campainhas. A prospeção é falar com pessoas. Pode ser no café, pode ser... há pessoas que até na internet, há pessoas que é o telefone, que ligam a pessoas. Até se tu fores ver, todas as multinacionais funcionam de maneira diferente. E nós podemos aprender um bocadinho com todas. Há umas que têm rotas de prospeção, e quem me está a ouvir de outras multinacionais sabem quem é. Há outras que obrigam as pessoas a ligar a 20 ou 30 pessoas por dia, que também sabem quem é destas imobiliárias. Há outras que fazem uma reunião, por exemplo, uma vez por semana, que eu acho isso sem nexo nenhum, que são outras duas multinacionais. Pergunto que tipo de organização é que eu vou conseguir, se eu vejo que aquele consultor se precisa que eu ajude na angariação, ou seja o que for, não consigo perceber como é que eles conseguem fazer essa situação acompanhamento de semana a semana, não consigo perceber. O que é que eles fazem? Metem 40 pessoas ao monte, se cada uma trouxer uma ou duas angariações, dá 80, e eles, se for embora, nós não. Essa é que é a diferença global imobiliária. As pessoas que estão para lá, eu vou dar tudo por elas, para elas poderem vencer.
Por isso é que mesmo em Viseu, muitas pessoas que eu formei já são, algumas saíram para abrir outras imobiliárias, estão no direito delas, outras depois viram que não dava, voltavam, quase todas, e todos os ensinamentos que eu dei, daquilo que eu vejo, nenhuma E tu pessoa... aceitas de bom grado uma pessoa que saia e retorne? É assim, às vezes, eu acho que todas as pessoas erram na vida. Acho que todas as pessoas erram na vida, eu também já errei muito. Muita da formação que eu dou às pessoas são erros que eu fiz. Ok? O que é que eu, se fosse agora, eu digo-te o que é que eu faria. Se fosse agora, eu dizia assim, imagina que eu agora era comercial e eu trabalhava para a parte da feira, estamos a falar global da feira. O meu sonho seria montar uma equipa na feira. Opa, não preciso de contabilista, não pago despesas, não pago nada, recebo, tenho a minha equipinha, o que é que eu poderia querer melhor? Eu sei bem a diferença que foi passar para lá daqui. Ok? Nós temos que arcar todas essas despesas, placas, telefones e por aí fora. Mas nós não temos esse problema. Nós queremos é que as pessoas vençam, porque quanto mais as pessoas vencerem, mais fácil será para mim fazer esse trabalho. Claro. Pronto, e foi isto tudo que eu passei para ti, e vamos aprendendo todas as vezes, por exemplo, porque nós quando estivemos no Dubai, tu sabes, houve muitas coisas que eu tive a ver, até de comportamento das pessoas e afins, diferentes coisas que eu concordo, outras coisas que não concordo, mas digo-te já a coisa que eu mais concordei no Dubai. Diz. A coisa que eu mais concordei no Dubai é que acho que em Viseu e também em algumas cidades que eu, algumas até dou alguma formação, acho que as pessoas deviam apostar mais na imagem. Acho. É uma situação que eu sei que apostas muito, isso é uma coisa que tu és o exemplo até para nós. Agora, mas isto já vinha também já é teu, não é? Já vinha da roupa e tudo. Acho que as pessoas deviam apostar um bocadinho mais na imagem e ter o gosto deles próprios. O gosto conforme estão, conforme falam, conforme se vestem, conforme ficam todos contentes de publicar a venda que fizeram. Eu acho que as pessoas deviam apostar um bocadinho mais nelas. E às vezes até informação nelas. Eu também não sei tudo. Por exemplo, eu quando comecei no ramo imobiliário não percebi nada de materiais. Eu, para onde eu trabalhava, também não me deu formação. Eu fui a uma loja de materiais, falei com um amigo meu, que até foi o Pedro da Rocha e Chaves, e estive lá durante 2 horas. Vamos fazer patrocínios. Ele a explicar, não, eu também não posso mentir, não é? E o que é que acontece? E ele teve-me a ajudar, e haverá outras lá boas, mas por acaso foi aquela, porque eu tinha uma relação com ele. E o que é que acontece? E estive lá, muito atento, ele a explicar-me tudo que era materiais. Mas isso tinha um interesse que eu tinha, por isso é que eu disse que as pessoas tinham que ter. O que é que as pessoas têm que ter? Atitude e ambição de querer vencer. Eu não tenho hipótese. Claro. Eu fico contente porque não estás na minha situação, para mim ainda bem, que tens o teu filho, tens os teus pais, eu não tenho hipótese. Eu tenho que vencer mesmo. E se calhar esse vencer às vezes dá um bocadinho mais de mim. Mas eu se tivesse um filho, se calhar ainda dava mais. Ok? A gente quando tem um filho, se calhar não, mas tem que ir por causa dele. Até com os próprios pais isso acontece, sabes? Pronto, exatamente. Não é nada giro tu saberes que os teus pais envelhecem e que podes chegar a uma determinada altura que eles necessitem de ti e tu não estás lá. Para mim foi um bocadinho assim, porque eu perdi os dois com 9 meses de diferença, pela mesma doença. Portanto, eu precisava muito deles quando não sei se faz isso, também nunca falei contigo sobre isso, mas eu faria, quando eu fazia um negócio muito grande, a primeira pessoa a quem ligava. Ok? Eu agora posso falar à Cristina, uma outra situação, mas é uma coisa diferente, ok? Também não quero estar a sobrecarregá-lo sobre isso, e eu também não gosto de falar muito de coisas em casa, porque uma das coisas que eu te digo, que às vezes as pessoas têm que saber fazer, é saber desligar. As pessoas quando chegam a casa têm que desligar um bocadinho, porque senão as casas são muito pesadas, e a casa se estiver em cima da tua cabeça esmigalha-te. A seguir a tu trabalhares bem, arranja um bom part-time, e se ganhaste um bom dinheiro, gasta-o naquilo que tu gostas. Que é para tu dizeres, o meu esforço está aqui, mas tenho isto que nunca tinha. Eu já vi pessoas que gostam de relógio, olha, eu não gosto, conforme tu sabes, eu é smartwatch. Eu sei que tu gostas, e o Magalhães também, mas eu não ligo muito. Eu ligo, se calhar, outras coisas. Há pessoas que gostam, mas acho que sim. Esforcem-se e tentem ambicionar aquilo que num trabalho dito normal não teria. Eu não sei se tu já estudaste isto, mas isso é uma das coisas que se deve realmente fazer. É quando se estipula eu quero fazer isto para atingir aquilo. Imagina, eu tenho que juntar 5.000 euros para pagar as férias a minha e à minha esposa. Sim. E chegas ao momento, tens os 5.000 euros e ficas com medo de eu gastar. Não, tens mesmo que eu comprar. Porque senão não vais conseguir quebrar aquela barreira de vidro
invisível que te faz não crescer mais. Sim. Olha, eu dou-te um exemplo. Eu não pensaria, conforme tu disseste, Ivan, chegar ao Dubai. Até porque sabes também como eu que tenho medo de andar de avião. Para mim foi difícil. Eu vou ser muito franco. E tu já disseste duas coisas que eu nunca tinha ouvido, vou dizer. Até ali anterior eu pensei que tu não ias. Mas eu Eu liguei palavra. eu liguei-te 8 vezes Sim. e tu antes dias eu assim, alô mãe. Não. Eu dei-te a minha palavra. Eu sei. Dei-te a minha palavra, mas visto o estado em que eu ia. Sim. Pronto. E depois tive sorte, até nos vizinhos que apanhei. E fiz amigos. Tenho aqui, O indiano. apanhei o indiano de um lado. O chinês não dava, porque o chinês foi a dormir a viagem toda. Não dava para falar. Porque ele foi de lá a cá. Mas o indiano foi meu amigo e manda mensagens. E tens uma viagem paga para a Índia. Ora, é o que eu estou a dizer. Fiz lá amigos e afins. Agora, as situações que existe e que é o importante falar aqui. É fácil mudar uma vida de uma pessoa, mas nunca será fácil só eu quiser. É esse que eu acho que às vezes tens o problema em sexta-feira. É que tu queres muito, mas eles não querem. Sim, mas isso entretanto... Entendes? E eu acho que é esse ponto que nós temos que mudar. Eu às vezes também passo isso em Viseu. Olha, eu há pouco tempo tive uma mudança num consultor. Eu vou dizer aqui o nome porque acho que não tem problema nenhum. Ele depois, se for em Viseu, se ele me bater, não há problema. Que foi o Tomás. De um momento para o outro, era aquele comercial mediano. De um momento para o outro, eu já te falei isto contigo. Disparou. Não teve nada a ver comigo. Foi ele. Mas não houve nenhuma necessidade? Não foi. Eu só lhe dizia o mesmo. Eu dizia, pronto, este ano vai ser daqui, não tem ambição. De um momento para o outro, ele disse, não, eu tenho que apostar em mim. Um negócio que ele tivesse feito. Não, foi dele mesmo. Normalmente é uma falta de autoestima pela falta de Não negócios. sei. Ele de um momento para o outro mudou para um comercial bom. Acompanha, tudo, não precisa dizer nada. Como eu tenho o Mauro e tu sabes que às vezes tenho que o trabalhar. Que ele trabalha acima de qualquer outra situação. O Mauro consegue-me produzir o que se calhar muitos comerciais, ele numa semana, o que muitos comerciais não produzem num mês. Ok? Mas às vezes também tenho que ter calma porque ele às vezes é acelerado demais, ok? Todos eles são... Olha, eu dou-te um exemplo, nenhum é igual a mim. Ainda bem. Porque aquilo que eu quero é que não sejam mesmo igual a mim, ok? O que eu quero é que eles sejam eles próprios. Muitas vezes eu até lhe dou formação e digo-lhe assim, por favor, não utilize as minhas palavras, ouçam aqui os ensinamentos ou as histórias que eu tenho para contar, daquilo que eu passei, e depois vocês atualizem-se no vosso vocabulário, não se prendam muito a mim. O que é que acontece? Eles depois disparam por completo. Eu estou ali durante 4 ou 5 meses sempre ao pé deles, que é isso que as pessoas têm que saber. Sempre apoios, eu dou-lhe negócios, dou-lhe angariações, okay? Dadas. Atenção. Para quê? Porque as pessoas às vezes dizem e criticam-me. Até tu. Porque é que eu às vezes dou angariações aos consultores imobiliários, aos colegas que trabalham comigo? Porque às vezes há um momento certo para nós termos, quando eles estão um bocadinho em baixo e eles lutam, e tu vês que eles lutam, nós temos que dar um empurrão. Temos que dar um empurrão para os que merecem. Exatamente aqueles que eu vejo que estou a tentar ajudar e que não consigo, eu não consigo fazer nada, tento o máximo possível. A vantagem de trabalhar no Global Imobiliário é que nós, durante 2 meses, não sou eu, a pessoa que está lá, vê se vai conseguir integrar ou não. Porque uma pessoa durante 2 meses na Global Imobiliário já tem que fazer negócios. É impossível. A pessoa está a serviço, tem 20 ou 30 clientes, são acompanhados por mim, pelo Mário, ou às vezes até ajuda com a Catarina ou do Mauro, portanto tem que haver resultados. Se não houver resultados, alguma coisa se passa que não está bem. Então o que é que acaba por acontecer? As próprias pessoas veem que não se adaptam àquele tipo de trabalho. Qual é a vantagem do nosso trabalho? Não temos rotina. Se tivermos que ir tomar um café ou ir buscar a nossa filha ao infantário, não tem problema nenhum. Não temos de estar a pedir para vir ou para ir à casa bem, seja o que for. Normalmente até trabalhamos no horário que as pessoas não trabalham. Exatamente. Mas temos todo o outro tempo para fazer alguns afazeres que compensa depois nós irmos no outro tempo. Okay. E acho que é importante nós referirmos que liberdade temporal não é ter tempo livre. São coisas diferentes. Claro que não. Okay? Claro que não. Porque eu acho que confunde-se muito isso, principalmente com as pessoas que entram. O liberdade temporal com ter tempo livre são coisas diferentes. Eu posso ter liberdade para ir ao ginásio às 11 da manhã. Tudo o que nós vamos falar neste podcast, no fim, nós vamos poder resumir nesta palavra, nesta frase. O trabalho de consultor imobiliário é tão fácil que nós às vezes conseguimos torná-lo difícil.
Tudo que nós vamos aqui dizer vai se resumir nesta frase, acredita. Porque é isso que eu sinto. Eu se agora entrasse no ramo imobiliário e não soubesse nada, eu acho que seria fácil eu atingir os objetivos até onde estou. Porque eu entrei num mercado que não há, em que uma angariação voa logo. Eu nunca tive a trabalhar no mercado assim. Nunca. Sim, eu acho, e cada vez que constata mais isso, e falando de números, e quem realmente trabalha sabe que isto que eu vou dizer é assim. Se mantivermos um constante trabalho mínimo, atingir 100 mil euros de comissões é relativamente simples. Sim. A partir daí, passar os 100 mil euros, já exige um bocadinho mais técnica, um bocadinho mais de ambição, um bocadinho mais de querer. Mas até aos 100 mil euros, fazendo os mínimos olímpicos, é fácil. Vamos fazer aqui contas, números redondos, Marco. Se fizermos, tu disseste 20, eu nem vou dizer 20, vou a 10. Se fizermos 10 contactos, mas são 10 hoje, 10 amanhã, não é 10 hoje, 8 amanhã, 7... Às vezes não vamos conseguir fazer num dia, temos que fazer 20 no outro. Mas 10 contactos. Pá, não consegui fazer por chamadas, vai ao café, fala com as pessoas. Claro. E uma das coisas que a própria experiência também me dá é conexão, não é contacto por contacto. Já, olha, conhece alguém que tem alguma coisa para vender? Não, isso não é realmente importar-se com as pessoas, criar uma ligação com as pessoas. Claro, isso é o mais importante. Criar uma ligação com as pessoas, para a pessoa realmente se sentir confortável para ter alguma coisa. Fizemos 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois, só trabalharmos 5 dias por semana, são 50 contactos. Por mês, são 220. Sim. Por ano, isto agora a conta, são 2.400, certo? Ao 1.000 Não, são 2.600 e tal, mas vá, à frente. Pronto. Pá, faz a conta. Sim. Rápida, 12 Vezes 220. 12 vezes 220, 2.640. Destes 2.640 contactos, correndo muito mal, e vou outra vez ao 10. Se 10 conseguimos transformar em angariações, são 264 angariações. Se dessas, é isso, não é? É. Dessas 264 angariações, mais uma vez, só 10% conseguimos vender, são 26 vendas. Ainda ao mínimo... Ainda podes fazer ingressos e venda. Certo. Ainda ao mínimo, que são 5 mil euros de comissão, ao mínimo, das 26 vezes 5 mil, estamos a falar de 130 mil euros em comissões. Certo. Com 10 contactos. Temos que esclarecer também as pessoas que vão ver isto, que os 130 mil euros de comissões não vai ser o que eles vão receber. Aqui estamos a... Que depois às vezes as pessoas dizem, eles estão a dizer que recebem 130 mil. Não, certo, vamos dizer isto. 130 mil é o que vamos produzir para a agência e depois terão as comissões sobre isso. Agora, atenção, que isto é uma das coisas que nós temos que esclarecer. Eu estou a ir ao básico. Muitas naquelas publicações, aqueles prémios, não sei o quê, porque há imobiliários que dão os prémios para o gajo que ficou primeiro, para o gajo que fechou o último, para o gajo que apagou a luz, prémios que aquilo nunca tinha visto na minha vida. Então o que acontece? Eles têm prémios que dizem assim, 75 mil euros ao 100 de faturação. Não foi que eles ganharam. Até existem alguns que até metem o que a equipa produz, nem sequer é o que eles fazem. Pronto, mas isso depois cada um acredita no que quer. O que é que acontece? As pessoas têm que perceber, que é aquilo que eu te digo, que uma pessoa, no mínimo, no ramo imobiliário, tem que fazer 3 a 4 negócios. Que são 3 a 4 negócios? São 2 vendas, 2 angariações vendidas, o que for. 3 a 4 negócios, numa comissão média, que atualmente são 7.500 euros, é a média. Vamos ter algumas de 15. A mínima. Isso é a mínima. Às vezes vamos ter umas de 15, outras vezes vamos ter umas de 5. Outras vamos ter umas mas a média, uma média, ainda agora tivemos uma de 85, o que acontece? 7,5. Ok? Essa de 7,5, se nós fizermos vezes 4, pessoas que pegam na calculadora que nos estão a ouvir e vejam quanto é que recebem. 30. Percebe? É uma coisa muito fácil. Agora, para isso, vais-me dizer, então vou para lá, ganha... Não, é preciso. A mentalidade tem que ser a mentalidade de empreendedor. Sim, sem dúvida. Igual ao que abre uma loja e sabe que inicialmente não vai poder estar a contar com aquele ordenado fixo, porque não existe ordenado fixo. Eu também não queria trabalho. Pois, mas eu não queria. Lá está. Uma pessoa que me chega à loja e que me diz assim, mas eu queria o ordenado fixo. Mas é por isso que a maior parte dos negócios em Portugal abrem e se calhar de 100%, claro, 80% nos primeiros 6 meses fez. Eu digo-te isto para tu perceberes. Chegavas ao pé de mim e diziam assim, mas eu quero o ordenado fixo. Ok. E eu dizia assim, espera aí, eu consigo fazer, no mínimo 4 negócios. 4 negócios, eu vou receber se calhar 3 ou 4 mil euros. Espera aí, eu vou querer 1.000 euros. Mais uma bagatela, vou ficar a querer ser 1.500 quando eu tenho potencial de fazer 4.
E as pessoas vão dizer, mas isso é o seguro. Então, peraí, mas 1.500 euros é a tua ambição para a tua vida? Eu posso só chegar até ali, mas a minha ambição não é essa. Minha ambição não é essa. Nós temos, 2 primeiros meses, temos ajudas de custo. Mas é por isso que nem toda a gente é empreendedor. Não, e por isso é que há muita gente que recebe 800 euros, outros 900, outros 1.000, outros 5, outros 10, completamente diferente. Mas eu tenho que lutar para, com o meu trabalho, receber o máximo possível. Para isso eu não posso ter um salário base. Porque se eu trabalhar 7 horas, ou 8, ou 9, ou 10, vou receber o mesmo. Eu não consigo perceber. Não consigo perceber. Eu tenho uma mentalidade um bocadinho diferente que eu acho que todas as empresas vão ter objetivos e as pessoas que atingissem esses objetivos tinham que receber diferente dos outros. Vamos falar, por exemplo, assim. Imagina que uma empresa de roupa tinha uma pessoa, conforme eu te disse há bocado, que fazia um trabalho de dobrar ou não sei o quê, 50 camisolas. E eu tinha uma que fizesse 10. Pronto, esta tinha que receber 10 euros, outra tinha que receber 50. Ou uma tinha que receber 100 euros, outra 500. E vão dizer, mas ela recebia pouco. Pois claro. Mas também tem que produzir mais. Ok? Mas eu estou a dizer dentro do básico. Não estou a pedir a esta senhora que tem por dia, dobramos 50 camisolas, não estou a pedir para dobrar 500. Eu estou a pedir para dobrar o normal. Só que nós temos, e tu sabes isso melhor do que eu, vários sítios, até muitos estatais, que eles muitas vezes nem fazem. Nós temos processos que às vezes estão durante, 4 ou 5 meses numa Câmara que só para mudar de secretário. Ok? Isso não é esse tipo de pessoa que a gente quer. Eu sei que isso é fácil. Mas essa pessoa também vai estar ali naquele básico e nunca vai sair dali. Por exemplo, se eu tenho uma ambição, por exemplo, de comprar uma casa, de comprar um carro por aí fora, vai sair do meu trabalho, mas eu tenho que ter um tipo de trabalho que me consiga atingir isso. E para isso eu terei que ter um trabalho que tudo o que eu vá receber tenha a ver com aquilo que eu produzo e não por uma coisa fixa. Ou seja, só que a maior parte das pessoas compra consoante a possibilidade mental que tem. Sim. Okay? E isso não é fácil alterar esse estilo de mentalidade, principalmente em Portugal, em que fomos sempre habituados a... As pessoas assim. Todas as pessoas têm ambição. Por exemplo, todas as pessoas têm ambição de ter um Ferrari. Isso todas as pessoas têm ambição de ter um Ferrari. Ferrari, o que for. Dentro da mesma linha. Qualquer carro. Todas as pessoas têm essa ambição. Uns vão lá chegar, outros vão lá chegar. Eu já sei que aqueles que vão lá chegar tiveram sorte. Eu já sei. Isso eu já sei. Tenho sorte. E a maioria das pessoas que ouvirem o que tu disseste há pouco, que fizeste sorte, 80 mil euros de uma comissão... Teve sorte. Não, Olha, até vou dar um exemplo. Essa venda e essa angariação nem sequer foi feita por mim. Ok? Eu podia estar aqui a dizer que foi por mim. Não, foi feita por 2 colegas meus. Que é para eles perceberem que esses colegas, um deles está a trabalhar comigo há 1 ano. Foi ele que vendeu. Há 1 ano. Acho que nem há 1 ano. Portanto, é o que eu estou a dizer. É para as pessoas verem como isso é possível. E se as pessoas disserem que não acreditam, Global Mobiliário Viseu, chegam lá, Marco Marques, eu chamo o colega. E o colega depois mostra. A partir daí acho que não há dúvidas. Claro. Há 1 ano. Mas é uma pessoa que luta. É uma pessoa que trabalha, que não pode trabalhar connosco às 8 ou 9 horas, porque não pode mesmo. Mas aquelas 4 horas que trabalha, ele dá tudo. E como deves imaginar, outra pessoa, não preciso dizer quem é, porque é a pessoa que passa sempre por cima, sempre a andar. E essa pessoa terá sempre resultados. E a coisa que eu mais gosto dentro da empresa é ver os outros crescer. É ver o Cacás, que é diretor comercial, o Carlos Couto, é ver o Tomás, que agora deu-lhe ali acordou para a vida, digo eu. Acordou para a vida e mudou completamente a maneira de pensar dele, é ver o Mário a comprar outras coisas, é ver a Careta a investir no Dubai, é ver a Catarina que esteve agora em Florença, é ver, as pessoas todas a melhorar de vida pelo trabalho deles, ok? Eu ajudo-os um bocadinho, claro que eu ajudo-os um bocadinho, eles estão um bocadinho ligados a mim, muitas das vezes, e eu tenho que os alertar para não fazer os erros que eu fiz. É muito importante isto, é dizer, nesta situação eu fiz isto, não foi a melhor situação. Ok? É muito isto, é o que eu passo às pessoas. E depois, acima de tudo, eu acho que as pessoas que trabalham na Global Mobiliária têm um apoio, não só meu, mas eu dou-te um exemplo. A pessoa que trabalhar na Global Mobiliária, por exemplo, de Viseu, eu posso falar de Viseu, como poderei falar de Santa Maria da Feira, vai ser acompanhada e ajudada por mim, vai ser ajudada pelo Mauro, vai ser ajudada pelo Mário, estamos a falar de todas as pessoas de sucesso, ou pela Catarina, ou pelo Tomás, ou pelo Nuno, ou pelo Carlos, ou por mais os outros todos, ou Melissa, seja quem for.
E todos eles vão querer que essa pessoa se torne num bom comercial. Porquê? Porque essa pessoa vai trazer angariações para eles próprios venderem. Então estamos todos no mesmo barco. Claro. Eu vou precisar das tuas angariações, se estivesses em Viseu, para eu poder vender. E ele vai precisar, eu vou precisar dos teus clientes para vender as minhas. Essa é a vantagem de trabalhar numa empresa destas. Porquê? Porque não há aqui pontas de lança. A trabalhar sozinhos não existe. Ou freelancers, ou todas essas pessoas. Nós não. Nós trabalhamos todos no meu barco, remamos todos para o mesmo lado. Eu, dentro da Global Mobiliária, defendo-os sempre até ao fim. Mesmo que tenha que lhe dizer alguma coisa, digo no fim. Defendo-os sempre até ao fim e acredito neles até ao fim. Sempre até ao fim. Essa é a vantagem, digo eu, de trabalhar na Global Mobiliária. Nas multinacionais, às vezes somos só um número. Ter resultados, não ter resultados. Deixam-se a pessoas. Há aquela porta. Aquela porta para sair. Essa é que é a diferença de trabalhar na Global Mobiliária. E o sucesso está à vista. É simples. Há pouco tu falaste que uma das ilações que tiraste da viagem ao Dubai foi o estereótipo de pessoas que lá trabalhavam na área. A mim também isso saltou-me à vista. Gostei do facto de qualquer homem estar sempre apresentado. Notei que 99% deles usavam sempre gravata e afins. Principalmente eu, que levei calções para ir para lá e nunca os vesti. Impulsionado por nós. Não foi? Porque eu saí de calções e vocês eram de fato e eu voltei para trás. Obrigado. Porque eu até estava com medo que o pessoal pensasse que eu ia estar lá a abrir-vos as portas. Isso mesmo. Isto é realidade. Que acontecer mesmo. Isso são umas histórias engraçadas. Então não me lembro. Saímos os três e eu. Gostei mesmo da semana com... E eu disse assim, espera aí, então, mas vocês vão assim? Que eu estivesse aqui, vocês vão assim e eu vou assim? Não, é que depois isso realmente faz muita diferença. Toda a diferença. Até em Portugal. A maneira como olham para mim. Até em Portugal. Verdade? Eu, principalmente nos primeiros minutos Sim, mas a culpa foi da Cristina. Que a Cristina, nunca mais consegui andar de fato, vai de calções, que é o melhor porque aquilo estava muito calor. Não, e reparaste que estavam 30 graus, mas eram 30 graus diferentes. Porque eu estava de fato, mas estava confortável. Não estava 30 graus aqui em Portugal, eu tenho estado por baixo de um frio. Também pode também contar a história quando eu quis comprar 2 t-shirts no Dubai Mall. Dubai Mall, exatamente. E procurei a Zara e a H&M e tal. Até hoje ainda continuo a procurar. Não existe. Aquilo está mesmo... Mas pronto, o resto deixo para ti. Não, acho gostei muito da abordagem deles em relação ao off-plan, das vendas em projeto, ou em início do projeto. É muito parecido com o que nós temos em Portugal, que na Gira utilizamos as cedências de exposição, em investir numa fase inicial, um investimento reduzido. Há uma diferença em relação aos impostos, porque lá quando fazes o investimento pagas logo o equivalente aqui ao IMT, ao imposto de selo, que são 4%. Aqui não funciona assim, só depois na aquisição. Mas eu gostava também de ouvir a tua parte, o que é que achaste a grande diferença entre Portugal e Dubai em relação aos investimentos imobiliários. Estamos a falar de um país que tem um PIB de 15%, nós temos um PIB que se chegar a 2% é já um feito, portanto estamos a falar que eles crescem num ano que nós crescemos em 15%. O Dubai deixou-me várias lições. Primeiro, escolhe bem o bilhete e com quem vais ao lado, nem Emirates. Começamos logo por aí. Até pensei que é ao teu lado e quando enquanto estavas do outro lado da estrada, depois a Emirates teve um furo, depois eu não conseguia chegar ao outro lado para falar contigo. Sabes bem os filmes que aí tivemos. Depois, a seguir, além de ter sido uma boa viagem, eu cheio de medo, como é óbvio, porque tenho vertigem, mas lá consegui aguentar, 7 horas e meia, para cá foram mais, não sei se é de ser ou como é que é, mas foram mais. O que é que acontece? Mas foi uma viagem bastante boa para mim, até, para tu veres, eu trabalho nisto há mais de 20 anos e fui para lá só quase aprender, e é aquilo que eu gosto. Eu vou-te confessar uma coisa, eu adorei o facto de chegarmos lá a uma cidade, a um país, como queiram chamar, que nós não conhecíamos ninguém e ao quarto dia estávamos num torneio de pádel. Isso só acontece numa zona muito rápida. E tem uma coisa boa, e vi lá parceiros de quarto que não falam inglês, que conseguiam pedir as coisas melhor do que eu. E eu ainda falo um bocadinho de inglês. E eles ainda por cima
dá-lhe prioridade a ele. Não sei se tinham medo dele, ele não está cá, o Magalhães, mas quando tiver, ele pedia tudo. Não havia hipótese com ele, não havia hipótese. E lá está. Isso até tem a ver com uma situação que eu quero dizer, tem a ver com a postura dele. Ele tem uma confiança tanto em ele próprio que nem a linguagem o atrapalha. É igual. Nem a loja. Nada. Nós estivemos na Louis Vuitton, ele foi atrás da caixa registradora, ver as malas. O pessoal se calhar até pensava que ele trabalhava lá. Não, isso é para tu veres a confiança tanto que ele tem nele próprio que, pronto, as pessoas acham que é natural. É natural. Ele próprio confia. E depois, lá está, consegue transparecer isso às outras pessoas. Ok? Isso é uma coisa muito importante, até no ramo imobiliário, que nós conseguimos transparecer confiança e credibilidade às outras pessoas. Agora, voltando ao Dubai. Pronto, o Dubai, no Dubai é uma coisa fabulosa. E é bom que fique esclarecido que o Dubai, para a global, não tem nada a ver com show-off. Tem a ver com nós queremos ampliar o leque de investimentos para quem trabalha connosco. Sem dúvida. Porque nós achamos mesmo que as pessoas trabalham connosco e mesmo os investidores, os nossos clientes, e queremos ampliar de forma a eles terem várias formas de rentabilidade. Claro que sim. O Dubai trouxe-me lá várias vertentes diferentes. Primeira coisa que até acho que os investidores devem saber é que lá trabalham 24 horas. Reparaste nos prédios. Na mudança de turno na construção? Incrível. Aqui trabalham 8 horas e se trabalhar mais um minuto já está o vizinho a queixar-se, estão a fazer barulho. Não, lá chegava o autocarro, deixava 50 pessoas a trabalhar, recolhia 50, passava 12 horas. 24. Portanto, as contas são fáceis de fazer. O que demora aqui 3 anos, eles fazem num. São 3 vezes mais rápido, não é preciso ter nenhum curso. E temos de ter noção disso. E isso, a nível de investimento, faz com que quem invista saiba que vai ser mais rápido. Sem dúvida. Até por quanto mais depressa os preços ficarem prontos, mais depressa as pessoas também, quem investiu, vai poder revender ou ceder a posição a outras pessoas. Pronto, ou colocar já em mercado de arrendamento. Sem dúvida. Isso é incrível, uma coisa que eu nunca vi. Depois, acho que todas as pessoas devem visitar o Dubai. É um conselho que eu dou aos investidores a visitar o Dubai, porque aquilo é uma coisa incrível. Desde taxa de criminalidade zero. Tu reparaste que deixamos uma... Não, a do Magalhães é o melhor. Com dinheiro na mesa. Com dinheiro na mesa, telemóvel, o Emirates ID, as coisinhas todas. Foi juntado. Pois não. Em cima e disse assim, olha, vamos além. Tirar fotos e vimos. E chegámos lá, estava tudo igual. Eu não acreditava nisto. Outros casos eu estou mal habituado por ser aqui. Mas é a realidade. Depois... Paraste... eu olho os pormenores todos. O rapaz a correr dentro do shopping e o segurança a dizer... É para andar devagar. É para andar devagar. Eu reparei, foi quando tu andaste a filmar lá, não sei quem, que disseram que não podias gravar. Não podias gravar as mulheres. Sim, você não podia gravar as mulheres. Isso foi o confronto cultural. Passou uma mulher à frente do telemóvel e tu não podias gravar. Pronto, ok. Não, ela pôs a mala até para cá. Pois, exatamente. E já vinha tapada. Mas a diferença, pronto, o que é que acontece? Mas tu tocaste num ponto que eu acho importante, que é, todos os investidores, mesmo quem trabalha connosco, deve ir lá, mas um conselho que eu dou, e isso eu notei logo no primeiro dia, que graças a Deus tivemos pessoas que nos acompanharam, levaram-nos aos sítios certos. Basicamente tivemos nas construtoras todas, sem dúvida. Na Showa, na AMAC, na Bingatti, todas as que estão a construir e com algum poder e potência, nós estivemos lá na própria sede. E estar na sede também dá-nos credibilidade de futuro para os próprios investidores saberem como contar. Sem dúvida. Mas eu aconselho a quem vá lá e com foco em investimento a ir com pessoas que possam acompanhar, porque senão vão sentir perdidas. Quem quiser ir ao Dubai é exatamente aquilo que às vezes vê nas séries na Netflix. Tem que ser acompanhado. As pessoas veem a série na Netflix, aquelas raparigas, aquele rapaz, aqueles carros, já nem vou falar de carros. Mas pronto. O Urus. O Urus lá era o carro do povo. Um carro que custa 400 mil euros era o carro do povo lá. Mas pronto. O que acontece? Não chegou ao momento que... E aquele Mercedes? Havia lá aquele Mercedes, aquele quadradinho. Também era aos pontapés. E não chegou a uma altura que sentiste o G-Wagon? Sim. O G63. Incrível. Não sentiste que o luxo era banal? Não chegou ao momento em que o luxo era banal? Eles lá não ligam. Eles lá não ligam. Quem mete torneiras de ouro, que eu não gosto pessoalmente, mas quem mete torneiras de ouro e por aí fora, que pronto, aquilo é para gastar vale tudo. Agora, para quem tentar perceber o que é o imobiliário no Dubai, é uma coisa que ver as séries da Netflix, da Nova Iorque e por aí fora é igual. O que é que acontece? Acho que lá tem uma coisa que eu acho incrível e eu gostava que em Portugal
também começássemos a evoluir para ali. O cuidado que eles têm com o cliente. Eles têm um cuidado com o cliente, e tu sabes melhor do que eu. Nós fomos ver um prédio em que a primeira coisa que fomos ver foi toda a estrutura, as casas de banho, tudo, vimos tudo a pormenor. As tubagens. A seguir, viemos comer uma coisinha qualquer, dentro do próprio prédio, viemos comer uma coisinha qualquer, o sumo, a água, não sei o quê, por aí fora, não sei o quê. Às vezes fosse em Portugal, porque estava outro sítio que pagava, portanto ali não tens esses problemas. E depois a seguir fomos acompanhados, porque as pessoas lá sabiam que não iam vender nada, porque nós apenas íamos ver para... Mas o atendimento para é igual. o atendimento exatamente igual. Sim. As raparigas e os rapazes, o cuidado que tiveram connosco, apresentaram-nos os apartamentos todos. O respeito, porque eu acho importante, dúvida. eles sabendo que nós estávamos 2 horas ali para conhecer, para Sem apresentar, eles trataram-nos como se fossem igual. E sabiam que nós não eras aquele cliente direto, podemos ser um cliente indireto. Tiveram ali, sei lá, 2 horas, não, fizemos tantos quilómetros, não é? Porque onde a gente dormia mais nem era na cama, era nos carros. os carros. Eu tenho muitas para outras. Eu também. Cuidado. Então o que acontece? Dormimos muito nos carros, porque aquilo é um bocado... Pá, nós para fazer 40 km mais demoramos 2 horas. É muito trabalho. É muito trânsito. Tem tanta coisa lá que nós não vimos um décimo. Mas o mercado no Dubai é impressionante. É impressionante. É impressionante tanto numa situação que nós falámos com o João, pronto, o João será o nosso parceiro lá, e uma das coisas que eu falei com o João foi um imóvel que ele tinha falado um dia antes, que já não estava disponível um dia a seguir. Este tu não ouviste, Eram 600 apartamentos em 15 euros. Era aquilo. E depois tem uma coisa que eu também achei espetacular no Dubai, que é assim, aquilo tem um pré-lançamento em que os apartamentos são mais baratos e depois passado aquele pré-lançamento... Aqui é o lançamento. Exatamente, que é uma semana ou se calhar menos, que só são convidadas aquelas pessoas, a quem nós temos acesso ainda bem, depois apartamentos... numa dessas Exatamente, já saem mais caros. Estás a ver, isto aqui em Portugal nunca vi nada disso, ok? O preço dos apartamentos é aqueles, não é por ser uma semana antes, logo no início, que é e passado 15 dias já estão mais caros. Pronto, o mercado do Dubai, que é uma rotação, e depois nessa rotação, nós estamos habituados aqui ao prédio, que é bonito e tal, não sei o quê, né? Chegas àqueles prédios, piscinas, jacuzzis, ginásios, campos de pádel, pronto, campos de pádel, tudo, estamos... Por isso é que eu te falo que o luxo o luxo é banal. É banal. É banal. Basta ver o Uber que a gente foi, que era o S500 Maybach, né? Então, a partir daí, e que era o carro lá do senhor da Uber, que eu para ele era o que fosse. Sim, Acho que é um mercado, naquilo que eu vi, e agora temos analisado mais a fundo o Dubai, até para passar essa informação. Sim, já temos a apresentação de serviços para... Sem dúvida, aos nossos investidores. Estamos a falar daquilo que eu vi e todas as coisas e as sondagens e afins que nos mandaram e a estatística com bases reais, o Dubai era, daquilo que eu conheço, o sítio onde se podia investir com maior rentabilidade do mundo, ok? Eu com isto não estou a dizer que as pessoas não possam e nem devem investir em Portugal. Agora, acho que as pessoas poderão ter uma diversificação de investimento, ok? Nós estamos aqui a falar, eu estava no Dubai e o senhor estava a dizer que tinha apartamentos espetaculares em Cabo Verde e Angola, ok? Estamos aqui a falar de Dubai, existem as próprias empresas que constroem no Dubai estão lá. Então, qual é essa diferença? É até a diferença de nós darmos esse passo acima do cliente que vai ter connosco. De repente está a comprar no mundo. Exatamente. É global. É global. O nome cada vez encaixa mais. Exatamente. É global. E então acaba por ser... trocar o imobiliário para real estate. Exatamente. Então, e o que é que acontece? Isso para mim é muito importante para termos... É assim, isto é como tudo na vida. Nós só vamos conseguir vender aquilo que temos. Foi muito importante estas parcerias todas que nós fizemos, ok? Até porque daquilo que eu conheço, eu posso estar um bocadinho errado, não sei se na feira tu poderás falar melhor do que eu, mas em Viseu não conheço ninguém que esteja lá a vender e a divulgar. E até essa nossa entrada no mercado, para podermos dar esse produto. E com quem entramos. Exatamente. Para as pessoas perceberem que nós entramos com quem já tem lá. Sim. Ok. Sim. Uma coisa é, tivemos com pessoas que ouviram falar, não, nós tivemos com pessoas que já trabalham lá, que têm agência lá. Exatamente. E não tivemos com comercial, e tivemos com broker. Ok? E as sedes das próprias construtoras. E na sede das próprias construtoras, sem dúvidas. Todas essas parcerias, por isso é que eu gostava que essas pessoas, ainda hoje falei com alguns investidores que podem, amanhã, investir lá, e aquele conselho que eu lhe disse é assim, vocês vão ao Dubai, passam lá 3 ou 4 dias, e quando vierem, já não quero comprar mais sítio nenhum. Porque, eu não consigo dizer nada
posso dizer que taxa de criminalidade zero, Temos que criar números. Agora a parte... Uma cidade tem 4 milhões de habitantes. E querem agora ter 7 ou 8, até 2030. Vai quase duplicar. Sim. Portanto, estamos a falar que eles no momento têm quase metade da população de Portugal numa só cidade e vão ficar com quase a população de Portugal sem dúvida, num espaço de e agora com os casinos e com os aerotáxis. É Expo do próximo ano. Expo 2020. Eles têm o segundo maior aeroporto do mundo e agora vão fazer o primeiro 4 vezes maior. Portanto, vão ter um metro ou um comboio super rápido que vai ligar sim, os 7 Emirados todos. Portanto, imagina uma pessoa que está no Dubai e quer ir passa o deserto em 50 minutos. Eu estive a ver. Portanto, de todos os Emirados, os 7, aquele é o que realmente está a crescer mais. Sim. Okay? É o que o investimento é mais assertivo. Sem dúvida. Sim. Isso foi uma das coisas que nos fez ir lá. Basta só ver o que ele já lá tem. No próximo ano vão lançar os táxis voadores. Eu já sei onde não vou andar. Onde eu não vou andar será no táxi simulador. A nível de rentabilidade... Olha no carrinho em baixo. Acho que também é importante essa questão do arrendamento. O arrendamento em Portugal aqui, a rentabilidade ronda os 4, 5%. Lá estamos a falar de 6 ou 7%. Sim. E pagos ao ano. Exato. É paga a cabeça. E eu gostei muito dessa particularidade. Nós aqui... Nós tratamos da intermediação do negócio, mas um cliente que paga 4 calções diz, pá, é um valor alto e é lá à cabeça. É. Pagar o ano todo para... É. Isso dá logo, repara, um proprietário que recebe um ano de renda, não é? E num país, mais uma vez, que a criminalidade é zero, portanto não há ocupas sequer, portanto... 0% de criminalidade. Agora a parte que eu mais gosto, 0% de animais abandonados, né? Porque eu sou muito não ligado. Há sem-abrigos, não há cães. 0% de sem-abrigos, um apoio, pronto, uma fiscalização bastante grande, desde as pessoas sentem-se sem segurança, porque estamos a falar que eles em cada rua têm pai 5 câmaras. Então as pessoas sentem-se também em insegurança. Num senhor que ia com um bebê, o bebê atirou uma chupeta, ficou pingas de água e veio logo um senhor, não sei de onde, limpar. Eu vi isso foi na entrada dos hotéis. Em que as pessoas passavam, deixava aqui um bocadinho de água e andava sempre uma pessoa a limpar. A pessoa aparecia, tu nem sabes de onde. Não, e depois o problema que estava ali. E o problema não é isso. O problema é quando a gente vai a sítios que pronto, é mesmo uma cidade nova, temos que perceber isso, em que as ruas estão mais limpas do que muitas salas de apartamentos que eu entrei. É impressionante. Aquela zona nova onde estavam a fazer o condomínio fechado, gigante, a Island da Damar. Sim. Na viagem, em que tu, sem querer, adormeceste. Eu também tenho aqui. É melhor não mostrar porque eu tenho aqui tu a dormir. A dormir assim. Vamos ao que interessa. Eu reparei que isso foi uma das coisas que o João me explicou, que basicamente porque é que a estrutura da cidade está a ser bem feita. Basicamente eles criam as infraestruturas, criam a estrada, criam os focos, criam as canalizações e só depois da estrutura estar feita, as infraestruturas estarem feitas, é que a cidade é construída à volta das estradas. Sim. Isso faz uma diferença enorme. Eu tenho uma organização bastante grande. Aqui acontece ao contrário. Fazes o prédio e depois é que pensas na estrada. E muitas das vezes isso não corre bem. E muitas das vezes fazes a estrada e lembras-te, falta o saneamento. E refuras a estrada. A estrada outra vez. Ali é completamente diferente. Eu dou-te o exemplo. E tu sabes, nós ligámos a um cliente nosso, até porque lá tem uma coisa boa. Eu liguei a vários clientes meus de lá. Um deles, tu assististe, um cliente nosso de lá. E depois é incrível que é assim, por exemplo, uma moradia de ponta ou de gavete, que as pessoas depois podem chamar aqui, depende das zonas, o que chamam. Estamos a falar de uma moradia que custava 600 mil euros. 3 quartos. Condomínio fechado, com piscina, com tudo. E eu dizia assim, peraí, estamos em Viseu, custam 500. E é Viseu. As pessoas às vezes não têm noção que o investimento do Dubai não é aqueles milhões... Achou que era tudo caro. Claro, eu vi lá apartamentos a começarem no 170 mil euros. Há apartamentos caros, mas normalmente são os duplex, claro. Então nós temos naquele duplex, que também era para o meu cliente, e ficava em 550 mil euros. Como um duplex, no andar 60, ou seja o que for, com alto terraço, alta vista, com piscina no terraço, e tu viste? E custava 550 mil euros. Nós em Viseu vendemos duplex a 650. E eu digo, para aí, há qualquer coisa aqui que nós... As pessoas às vezes também têm que ver que é o quê? O Dubai tem isso de fantástico. É para a qualidade que eles têm, tirando aqueles apartamentos que nós vimos megalómanos, eu acho o mercado imobiliário lá barato. Eu acho que comprar um T1 por 170 ou 180, mesmo na fase de construção,
acho barato. E depois acho o nível de valorização deles tremendo. E isso é um chip que vamos ter que alterar nos nossos investidores, porque a maior parte dos investidores pensa, vou investir 170 ou 180 num T1 e daqui a 2 ou 3 anos está pronto. Não. É no final do próximo ano, Sim. você está a receber. Se quiser colocar no mercado de arrendamento, no final do próximo ano está a E se receber. não for no mercado de arrendamento, pode sempre fazer a ciência de posição. Porque a maior parte dos investidores querem a ciência de posição. A vantagem depois também do Dubai, que é isto que acho que tem que ficar aqui bem referido, é o cliente que vai ter 522 dúvidas, como eu tenho, poder estar a falar com uma pessoa que lá está, portuguesa, que também tem negócio aqui em Porto e Lisboa, que até pode depois um dia cá vir e falar com ele, seja onde for, e falar com ele via Zoom, e se ele for ao Dubai, está à espera dele e visitar No o aeroporto. apartamento. Está no aeroporto à espera. Acho que isso é de uma segurança incrível. Até a própria segurança que eles próprios dão quando tu fazes o contrato começa a compra e venda, que tens que registá-lo. O João lá disse uma coisa que eu nunca tinha visto. E tu sabes que é, a pessoa reserva o apartamento, dão-lhe ali 1 ou 2 semanas para fazer o contrato começa a compra e venda, faz a reserva com X valor, e depois, se não quiser o apartamento, devolve-lhe o valor. Na hora. Epá, nunca vi nada na minha vida. É uma coisa que eu acho Que a incrível. rotatividade é tão Não querem grande. saber. Não querem saber. Não queres tu, é que ele vende. Sim. A partir daí está tudo. Um investidor. Acho que devemos finalizar com 2 aspectos importantes. Primeiramente, de uma forma muito sintetizada e resumida, explicar o que é que realmente são ciências de posição, para os investidores saberem o que são e como é que funcionam. Seja em Portugal, seja no Dubai. Bom, as ciências de posição são muito simples. É o investidor que dá um valor de qualquer empreendimento. Uns serão 10%, 20%, 30%, e a partir daí esse imóvel, vou dar um exemplo simples para as pessoas perceberem, comprou o imóvel por 200, deu o sinal, por exemplo, de 30 mil euros, nós vamos vender o imóvel, por exemplo, por 240, a partir daí essa pessoa recebe os 40 mil euros de lucro e faz a ciência de posição com o construtor que comprou por 200. É muito simples. Estamos aqui a falar, normalmente isto 6, 7, 8 meses, ok? E podem fazer essa situação. Muito simples. E funciona exatamente igual ao Dubai, como nós No Dubai funciona exatamente igual. Os construtores, obviamente, uns vão pedir 20, 30% de entrada, outros vão pedir 10, outros vão pedir 40, outros vão pedir tranches. Depois, o investidor vai, mediante o plano de pagamento, ajustar aquilo. Sim, os planos de pagamento são super interessantes. Há planos de pagamento mensais, planos de pagamento anuais. Sem dúvida, sem dúvida. Isso a nível de investimento é interessante, porque nem todas as pessoas têm a capacidade financeira de, numa fase inicial, poder chegar logo com o valor na totalidade. Sim, claro que sim. Isso faz com que, não é qualquer pessoa, mas uma pessoa que não tenha tanta capacidade financeira consiga tornar-se investidor. Qualquer investidor que tenha 20 a 30% do valor, em condições normais, consegue ser investidor. Tanto em Portugal, como no Dubai, ou como qualquer outro mercado. Eu não conheço tão forte como o Dubai, pelo menos. Mas qualquer mercado emergente. Boa noite.